Olá a todos, meu nome é Tiago Avelar e esse é meu vídeo seminário para a matéria de Biofísica. Vou falar para vocês um pouco sobre a relação entre o olfato e o paladar no contexto da alimentação, usando como base o capítulo 3 do livro Proust foi um neurocientista, Como a arte antecipa a ciência, de autoria de Johann Lehrer. O que conhecemos como alimentação é o processo pelo qual o organismo obtém e assimila um alimento de seus nutrientes para realizar suas funções vitais, incluindo o crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura do corpo. Podemos desempenhar nossas funções com êxito se mantivermos uma alimentação balanceada. Caso contrário, nosso corpo futuramente poderá apresentar falhas em alguns mecanismos. A expressão "nós somos aquilo que comemos" nunca fez tanto sentido. O cérebro humano só pôde se desenvolver e chegar ao patamar atual, se diferenciando dos outros primatas, porque o homem começou a cozinhar os alimentos. Na verdade, foi o Homo erectus que começou a dominar o fogo e usá-lo na alimentação, entre 600 mil e 1 milhão de anos atrás. Com isso, o Homo erectus pôde cozinhar seu alimento, economizando tempo para a mastigação e podendo consumir com mais facilidade e em maior quantidade opções mais calóricas, como por exemplo a carne. Através de análises fósseis, foi possível ver que ao longo das gerações houve uma redução dos dentes e da musculatura facial, indicadores que a força para a mastigação igualmente diminuiu. Entre os 5 sentidos básicos, temos o paladar, que é a capacidade de reconhecer os gostos de substâncias colocadas sobre a língua. Na língua, existem as papilas gustativas, que reconhecem o gosto e enviam informação ao cérebro. Existem 5 sabores bem aceitos: o amargo, o ácido, o salgado, o doce e o umami. As papilas gustativas são encontradas principalmente na língua, mas também em algumas partes do nariz e em um número menor no céu da boca, garganta e esôfago. Elas são responsáveis pelo reconhecimento do sabor das diferentes substâncias. Possuem terminações nervosas que geram sinais. Esses sinais são transmitidos até o cérebro e permitem a identificação dos tipos de gosto. O paladar depende do olfato. O centro do olfato e do gosto no cérebro combina a informação sensorial da língua e do nariz. Por exemplo, quando mastigamos uma maçã, também sentimos o cheiro que ela exala. Assim, nós conseguimos identificar o sabor dela. É pelo olfato também que identificamos sabores específicos, por exemplo, da uva e da goiaba, mesmo ambas sendo doces. Isso tudo ocorre porque as partículas das substâncias que compõem o nosso alimento são captadas pelo olfato, fazendo com que durante toda a nossa vida já tenhamos uma soma de experiências passadas e guardadas dentro do nosso cérebro. Além disso, os seres humanos conseguem diferenciar cerca de 20 mil tipos diferentes de odores. Em 2001, Frédéric Broch, na Universidade de Bordeaux, na França, realizou alguns experimentos que comprovavam esse armazenamento de informações. Em um desses testes, ele convidou 57 peritos em vinho e pediu para que dessem suas impressões sobre um vinho tinto e outro branco. Mas, na verdade, uma das taças de vinho havia sido tingida com corante, sendo verdadeiramente vinho branco. Surpreendentemente, os peritos utilizaram termos para descrever apenas os tintos na taça em que havia sido colocado o corante. Nenhum deles percebeu que era um vinho branco. Essa, e entre outras experiências com vinho, demonstraram que existe uma grande influência da subjetividade, pois quando saboreamos um alimento, não sentimos primeiro o gosto dele, mas todas as sensações possíveis ao mesmo tempo. Vamos voltar um pouco no tempo, entre os séculos 18 e 19 na França. Lá estava um homem que foi o primeiro chefe de cozinha mundialmente conhecido, Antoine Carême. Sua comida era fria e disposta em buffets épicos, por dúzias ou até mesmo centenas de pratos ornamentados. Ele acreditava que uma refeição deveria ser bem apresentada, independentemente do seu sabor. Mesmo sendo francês, Auguste Escoffier considerava ridícula toda essa situação. Ele preferia o estilo russo ao francês. Ele não achava certo que os cozinheiros perdessem dias esculpindo esculturas de comida ou moldando gelatinas. Ele dizia que o prato deveria ser constituído apenas pelos ingredientes essenciais para ele. Quando Escoffier começou a servir comida fresca e direto do fogão, ele sem querer descobriu a importância do aroma. Quando a comida está quente, as moléculas ficam voláteis e evaporam no ar, coisa que não acontece na comida fria. Ela não envolve o nosso nariz, dependendo quase que exclusivamente das nossas papilas gustativas. Prova disso é que quando o nosso nariz está entupido, não sentimos perfeitamente o gosto dos alimentos, pois nosso paladar é limitado a apenas 5 ou 6 gostos diferentes. Na verdade, a função do paladar é detectar sais, açúcares, aminoácidos, entre outros, e enviar essa informação para o hipotálamo, que se encarrega de ir preparando a digestão com antecedência. Nós possuímos mais de 3% de receptores de odor no genoma humano, e nossas passagens nasais possuem mais de 350 tipos diferentes. Esses receptores podem ser ativados com fragrâncias diferentes também. Por isso, eles têm que trabalhar em conjunto para que o cérebro possa gerar uma sensação de um aroma específico.
transformando essas informações espalhadas em uma única informação coerente. Para tentar entender como isso funciona, Richard Axel e seu laboratório inseriram uma proteína fluorescente nos nervos olfativos de uma mosca da drosófila, que era ativada apenas quando o cálcio estivesse presente em altas doses na célula, fazendo com que eles pudessem acompanhar a ascensão do aroma cada vez que o inseto sentisse um diferente, descobrindo assim o mapa funcional do olfato. Apesar do sucesso do mapeamento, Axel ainda não sabia o que desencadeia o processo olfativo. Não era possível saber como a mosca sabia o que estava sentindo. Não importa o quanto ele entrasse no cérebro da mosca, a pergunta continuava sendo: o que, dentro do cérebro da mosca, desencadeia todo esse processo olfativo? Existem dois fenômenos que ainda não são muito bem explicados. O primeiro deles é o problema da síntese. Vamos entendê-lo. A salada de fruta é composta por vários aromas diferentes, ativando neurônios em todas as partes do cérebro. Milésimos de segundos após a salada ser servida, a mente tem que juntar a atividade de centenas de receptores em uma única sensação coerente. O outro fenômeno é o problema de análise. Apesar de parecer fácil de compreender, a neurociência ainda não tem a mínima ideia de como explicar como podemos inalar o aroma de uma refeição como um todo, ou escolher sentir separadamente as informações que nos chegam, sentindo, por exemplo, apenas o cheiro da laranja numa salada de fruta. Para concluir, sabemos que por mais detalhados que nossos mapas do cérebro se tornem, ainda não conseguirão explicar como somos capazes de alternar essas diferentes sensações. Até redescobrirmos, só nos resta imaginar e especular como toda essa engenharia molecular é possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado!